Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar sobre um método de argumentação bastante rico e valioso para os nossos textos, chamado de dedução, tá certo? Vamos começar primeiro explicando o que vem a ser o processo da dedução nas nossas argumentações em geral. A dedução significa todo o processo de raciocínio quando você quer defender uma determinada opinião, mas quando você parte de certas verdades universais até chegar a uma certa conclusão particular. Essa conclusão particular que nós vamos chamar nos nossos textos de tópico frasal. Tudo bem? No entanto, uma observação, em primeiro lugar, nós devemos fazer, que seria uma observação até a título de matéria mesmo. Há muito tempo, o Aristóteles definiu uma espécie de uma dedução chamada de silogismo. Silogismo é um ótimo exemplo de um processo, de um raciocínio dedutivo. O silogismo clássico, definido por Aristóteles há muito tempo, ele é explicado mais ou menos com essa ideia básica que nós temos aqui, ó. Todo homem é mortal. A essa primeira frase nós chamamos de uma premissa maior, essa primeira sentença. Ora, Sócrates é homem. Você chama essa segunda sentença de uma premissa menor. Logo, a que conclusão óbvia eu cheguei? Sócrates só pode ser o quê? Mortal. Como você pode perceber, a primeira sentença ela possui um caráter bastante abrangente, bastante universal. Todo homem é mortal. Há como questionar isso? Não é uma verdade, algo de um caráter irrefutável, chamado de uma premissa maior. Depois parece que a gente especifica essa premissa. Ora, o Sócrates é um homem, é um exemplo, uma especificação. A que conclusão óbvia eu cheguei? Logo, Sócrates só pode ser o quê? Mortal. Tendo em vista o silogismo clássico do Aristóteles, nós podemos levar isso para os nossos textos dissertativos. Vamos tentar agora visualizar como montar uma dedução num parágrafo de fato. Vejamos o próximo exemplo. Eu trouxe aqui para vocês uma tese. É como se eu tivesse que defender um raciocínio mostrando que existem ações que permitem ao homem viver em paz em pleno século XXI. O raciocínio a ser defendido é este, ok? O parágrafo montado pelo raciocínio dedutivo, aqui está. Vamos observar? Ele começa assim. Em geral, a leitura constitui um meio produtivo para desenvolver as virtudes humanas, tais como o respeito, a bondade e a honestidade. Isso se torna especialmente importante se considerarmos que a intolerância, em suas manifestações mais graves, como a violência, origina-se de um caráter mal formado, em que certos princípios não foram enraizados. Dessa forma, se quisermos combater a intolerância, o incentivo é, sem dúvida, uma bela alternativa. Como a gente pode perceber, o parágrafo ele é muito bem montado e escrito e dividido em três partes. Vamos reconhecer quais são elas. A primeira é uma verdade absoluta. A leitura é um meio eficaz de desenvolver as virtudes humanas. Logo em seguida, se mostra uma relação entre essa verdade absoluta e a ideia específica. A causa fundamental da intolerância, em especial do terrorismo, é a falta de valores. Qual é a ideia específica? Qual é o tópico frasal? Aquilo que eu estou querendo de fato defender? A leitura pode ajudar a evitar a intolerância. Ficou claro? Na verdade, o que você acabou de perceber não deixou de ser um método dedutivo. Parti de verdades universais, especifiquei e cheguei a uma determinada conclusão ao final do meu parágrafo. Tudo bem? Há quem diga que esse primeiro parágrafo ficou um tanto quanto, ainda assim, com uma brecha, com um buraco argumentativo. Vamos tentar torná-lo só um pouco mais denso, um pouco mais forte na sua argumentação? A leitura dele fica um pouco maior, não tem problema. Olha como é que ele começa. Em geral, a leitura constitui um meio produtivo para desenvolver as virtudes humanas, tais como o respeito, a bondade e a honestidade. Aí vai entrar um novo fragmento. Nos livros, entra-se em contato com outras culturas, com outras formas de pensar, desenvolvendo no leitor o senso de humanidade. Isso se torna especialmente importante se considerarmos que a intolerância, em suas manifestações mais graves, como a violência, origina-se de um caráter mal formado, em que certos princípios não foram enraizados. Dessa forma, se quisermos combater a intolerância, o incentivo à leitura é, sem dúvida, uma bela alternativa. Ficou claro mais uma vez? De novo, um raciocínio dedutivo em que eu parto de verdades universais, especifico, até chegar à minha ideia específica ao final do texto, de fato, que é o meu tópico frasal, aquilo que eu estou pretendendo sustentar. Da próxima vez, então, que montarmos os nossos textos, vamos tentar montar raciocínios dedutivos? É uma prática bastante interessante e eficaz na hora de desenvolver nossa argumentação. Tudo bem? Um grande abraço, até a próxima.